Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Esse Aqui é Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 386 do mangá Kanojo Karishimasu. No capítulo passado nós vimos, que o Kazuya acabou, indo embora, da casa da Mizuhara. Só que antes dele ir embora, a Mizuhara chegou e deu um baita beijo na boca dele. Meu Deus do céu, com a Mizuhara. Mizuhara, o que você tá fazendo, cara? Você fala que rejeitou ele, diz que não quer ficar com ele e agora você simplesmente, vai e beija ele, impede, dizendo que ele não pode te amar e você vai lá simplesmente beija ele, Mizuhara, pelo amor de Deus, o que você tá fazendo, cara, meu pai do céu. Deixando o menino em choque, ficou em choque. E a partir daí que nós vamos ver hoje, antes de eu continuar, deixa o like, se inscreve no canal, vocês vão estar ajudando pra caramba vídeos novos todos os dias. Vou estar deixando na descrição do vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram, então me segue lá, aquele abraço bem gostoso para todos membros do canal. Vocês são demais e se você não é membro, se torne membro, você vai ter vários benefícios. Esse capítulo começa, com um diálogo bastante interessante, que dá a entender que é o taxista, que está falando com o Kazuya, dizendo que a namorada dele da época de quando ele começou a namorar, namorava um cara que trabalhava em um bar, e eu os encontrei perto do apartamento onde eles moravam, e naquela época ele fazia jiu-jitsu brasileiro, então não foi difícil pra ele também, ele já tinha outra namorada e etc e tal, e vemos o Kazuya indo embora ali, dentro daquele táxi, e vemos que ele tá em choque, ele tá muito, mas muito em choque, enquanto o taxista continua dizendo, que isso foi há praticamente 20 anos atrás. O Kazuya continua imaginando, Mizuhara entrando dentro do carro, dando um baita de um beijo bem gostoso na boca dele, e ele todo corado falando, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ele fala, meu Deus, ela acabou de fazer isso, ela me beijou, durou menos de um segundo, mas ela me beijou antes de sair. Sério, pra que serve esse beijo? Pra que serve esse beijo? Ele leva as mãos na boca e começa a imaginar a Mizuhara beijando ele, falando, nossa, existe isso como um beijo da Deus? Poderia ser como as pessoas no ocidente fazem, algo pra se divertir, quer dizer, como já que a gente beija aqui por beijar, gente, aqui ainda mais no carnaval, e lá não, tem um significado mais importante. Ele continua bastante nervoso, enquanto ele continua se questionando, o que foi isso? Sério, não consigo pensar em nenhum outro motivo, por que ela me beijou desse jeito, por que ela me beijou desse jeito, meu Deus do céu. Nesse exato momento o motorista pergunta, fala, nossa, a sua namorada, ela é muito bonita, é muito fofa, aonde você conheceu aquela garota? Só que o Kazuya tá tão em choque que ele não tá nem aí, cara, ele só consegue imaginar, continuar lembrando do beijo, com a Mizuhara, lembrando, do momento que ele beijou ela, ou melhor, do momento que ela beijou ele continua falando, meu Deus, qualquer um pensaria que nós éramos um casal depois disso, qualquer um pensaria isso, o Kazuya então acaba chegando na sua nova casa, e nós vemos que o caminhão de mudança também acaba chegando, ajudando ele e tal, e ele continua pensando, se nós fôssemos um casal, tudo seria possível, tudo daria certo. Ele acaba se despedindo ali do pessoal, que fez a mudança, enquanto ele entra ali na casa, ele fala, meu Deus, eu arrumei a cama, no lugar que não existia, mas não pode ser a Mizuhara, e eu não sou um estão, eu digo, eu fui rejeitado lá em Obai, Odaiba. Ele tá assim, muito desnorteado, e falando coisas por coisa. Nós vemos o Kazuya dentro do banheiro, ele tomando banho, ele fala, meu Deus, eu não entendi, não consigo nem entender o motivo, mesmo depois de ter pensado o dia todo nisso, quando não me restou mais nada. Ela, pô, como assim? Isso é sorte? Ele me rejeitou, ela me rejeitou. Ele novamente lembra a Mizuhara pedindo desculpa, por ter rejeitado ele, dizendo que não poderia ficar com ele, enquanto ele fala, meu Deus, em Odaiba, ela disse que sentia muito, que ela poderia estar apaixonada, mas não o suficiente para sair comigo, eu tenho certeza disso, então por que ela me beijou? Então por que ela me beijou? Os seus sentimentos mudaram da noite pro dia? Isso é possível? E ele acaba falando, que essa não é a primeira vez, que a Mizuhara beijou ele, que teve ali os momentos aonde... Tem ali os momentos, onde ela caiu ali dentro da água, ele correu atrás dela, ela pegou ele, beijou ele. Lembra também do Havaí, que deu 2 beijão nele. Mas ele fala, mas dessa vez não faz nenhum sentido, não tem uma ocasião, não tem um significado pra isso. Por que ela me beijou? Ele entra em choque, coloca a mão na cabeça, meu Deus, isso não faz sentido nenhum algum, não faz. Ela simplesmente falou, que pra eu não continuar amando ela, já que ele lembra desse momento, onde a Mizuhara falou, você não pode continuar me amando. O Kazuya continua em choque, ele termina
de tomar banho e fica olhando para o peixinho, né, de chaveirinho que a Mizuhara deu ali, né, pra ele. Ele fala, Mizuhara também precisa saber disso, agora que você fez isso, não há mais volta, o que eu devo fazer? Continua dizendo, né, que não sabe, né, o tipo de mudança de pensamento que a Mizuhara teve, né, mas ontem à noite, né, ele percebeu que ela estava fazendo de tudo, né, pra não dar falsas esperanças para o Kazuya, e que ele nunca, né, beijaria, né, ele sem motivo. Tem que ter algum motivo, né? Só que ele não sabe que motivo é esse. Ele então acaba até olhando ali para a aliança, né? E diz que ele está certo, que tem algum motivo, que tem algo por trás disso. Ele então olha para fora, pro céu, e se pergunta, né? O que a Mizuhara deve estar fazendo agora? E fala, Mizuhara, mano, tá apaixonado, cara. Ele tá apaixonado, chat. Ele tá apaixonado. Nós então vamos, né? Ou melhor, cortamos ali pra casa da Mizuhara. Vamos até a casa da Mizuhara e vemos que ela tirou, né, a cortina de divisória. Passou ali em frente ao quarto do Kazuya, percebeu que tá tudo um silêncio, né, enquanto ela faz comida. Ele olha pro quarto do Kazuya tudo arrumadinho, ela volta ali, né, pra cozinha pra poder continuar cozinhando e acaba lembrando, né, do beijo ali, né, e fica em silêncio, toda coradinha, como se ela tivesse pensado o dia todo naquele beijo, talvez pensado por que ela deu aquele beijo nele, ou pensado no motivo de ter dado o beijo. Não, eu dei o beijo por conta disso. Ela continua pensando nesse exato momento, né? Alguém acaba gritando, voltei. E nós vemos que a Iemori, né, jogando uma baita indireta pra Mizuhara, dizendo, o rei demônio do sexto céu, Minyoji, ele voltou para o seu castelo, quer dizer, o Kazuya voltou para a sua casa, ele voltou, e a Mizuhara fica em silêncio, né, sem entender nada. E o capítulo termina assim, né, com a Mizuhara toda corada, né, com a Iemori chegando ali, já mandando uma baita indireta no Kazuya, né? E ela toda coradinha. Agora, galera, o porquê que a Mizuhara beijou o Kazuya? Qual foi o motivo da Mizuhara ter beijado o Kazuya? Qual foi esse motivo? Não dá pra saber, cara. Porque ela não pensou, ela não falou, não fez nada. Simplesmente ficou com aquela cara de bunda ali, como se ela estivesse imaginando. Talvez seja porque a Iemori falou pra ela, beija o Kazuya, pra ver o que você sente por ele. E também naquilo, né, que quando ela tava mais à vontade, né, quando ela tava fazendo a massagem, ela conseguiu se abrir mais. Talvez foi por isso que ela deu um beijo no Kazuya. Será? Não sei. Vamos ter que esperar, porque literalmente, gente, essa pergunta a gente tinha no último capítulo. E nós ficamos com essa pergunta esse capítulo inteiro, porque só foi o Kazuya pensando nesse maldito beijo. E nada te respondeu por que ela beijou ele. Vamos esperar o próximo capítulo. Vou ficando por aqui. Tamo junto, meus otakus, lindos, cheirosos, maravilhosos. Fui! Kazuya, não vê que o que você procura tá nos olhos da Iemori tão pura.